Pronto. Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Deixa eu tirar isso aqui. Tudo bem. Tudo bem. Ó, quem quiser ligar a câmera aí, fica à vontade, tá? É até mais legal para eu poder ver vocês aí, para a gente poder interagir melhor aí. Esperar só mais um pouquinho até o pessoal chegar. Mais uns minutinho, dois aí, a gente já começa. Aliás, estamos no horário. Estamos no horário. A gente que entrou um pouquinho adiantado. É bom, assim é bom, assim é bom. Que nem na escola, a gente chega mais cedo. Nem que seja para fazer confusão. A gente chega mais cedo. Isso é bom. Olha que calor, cara. Enquanto a gente espera o pessoal chegar, eu vi que tem gente que já entrou, que estava na semana passada aí. E sobre semana passada, fizeram alguma coisa, deram uma olhada nos custos, conseguiram calcular preço? Alguém quer comentar alguma coisa aí? Fica à vontade. Dei uma olhada só por alto mesmo, mas eu acho que é bom a gente ver essa aula aqui também, principalmente para olhar melhor esse curso do entregador, né? Tá bom, tá bom. Mas de qualquer forma, eu recomendo que vocês deem uma olhada. Assim, para quem faz cálculo de preço de venda ainda meio, a gente brinca, né, cálculo de padeiro, no papel de pão e tal, é bom dar uma olhadinha para fazer um cálculo, tentar fazer um cálculo bem próximo da realidade mesmo, para vocês conseguirem, enfim, ao fim e ao cabo, que a gente quer ter lucro, né? Quer ganhar mais dinheiro. Então, um cálculo de preço bem acertadinho ajuda a gente a ter certeza, pelo menos, da rentabilidade que a gente vai ter, né? Eu ia perguntar outra coisa que agora me fugiu. Esqueci. Aproveitando, tá? Se vocês já são 3 horas, se vocês não se importarem, eu vou começar a gravar, tá? Essa aula também, tá? Até porque depois eu vou disponibilizar, talvez não a aula inteira, tá? Mas eu vou disponibilizar pedaços dessas aulas. Eu vou quebrar isso em vídeos menores e eu vou disponibilizar isso para vocês. Eu vou avisar vocês onde é que vai estar. Tá? Provavelmente vai estar no YouTube. Eu estou criando o canal da Academia do Gás lá no YouTube. Então, possivelmente, eu vou estar colocando lá na academia, no canal da academia. Mas aí eu aviso vocês, provavelmente, na próxima semana. Tá? O carnaval deu uma atrapalhada um pouquinho no meu plano aí de trabalho, mas eu vou acertar isso já. Então, possivelmente, na próxima semana, eu já vou colocar lá a aula que nós falamos sobre cálculo de preço e essa hoje que a gente vai falar de cálculo de custo de entrega, tá? Então, eu vou começar a gravar agora. Acho que já está gravando. Está gravando. E aí depois eu disponibilizo isso para vocês lá, tá? Bom, em respeito a vocês que já estão aqui, eu vou começar a falar já. E antes de eu começar a entrar nos conceitos, eu quero provocá-los a participar um pouquinho e com a seguinte pergunta: quem de vocês calcula custo de entrega? Aliás, a primeira pergunta é: quem calcula? A segunda pergunta é: como calcula? E a terceira pergunta é se vocês usam entrega própria ou usam entrega terceirizada. Só para eu entender um pouquinho do contexto. Quem quer sair na frente aí e falar? Não precisa dizer os números, tá? Se não quiser. Então, pessoal, vamos lá. Um de cada vez só, para não tumultuar. Não? Vamos lá. Quem se anima aí? Ninguém se anima. Não querem falar como é que calcula?
Não querem falar como é que calculo. Tá bom. Assim, a qualquer momento que vocês acharem e quiserem compartilhar, tá? Como é que vocês calculam, se calculam, como é que faz, como é que não faz. Isso vai me ajudar um pouquinho também a entender o contexto e vai me ajudar na explicação. Tá? Bom, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, porque eu já quero começar a mostrar. Eu fiz, da mesma forma que eu fiz com o cálculo de preço, eu fiz um simulador, tá? Esse simulador eu vou disponibilizar para vocês, tá? Não hoje, tá? Porque eu ainda vou fazer algumas alterações nele. Mas eu vou disponibilizar esse simulador para vocês vocês poderem dar uma olhada, vocês poderem, enfim, entender um pouquinho da lógica, tá? Eu acho que vocês estão vendo minha tela? Tá aparecendo aí minha tela agora. Mais um pouquinho, pum, tá aí minha tela para vocês, né? Agora. Beleza. Nessa tela eu tenho um simulador, tá? O que eu faço aqui? Eu entro com alguns custos, eu entro com alguns valores e esse simulador calcula para mim o meu custo de entrega, tá? Então aqui eu estou simulando, o que eu fiz? Só para vocês entenderem a lógica, depois eu vou explicar os cálculos, tá? Nesse caso aqui especificamente, eu estou assumindo que a revenda do Paulo vende 1.000 botijões por mês, e desses 1.000 botijões, 75 é P13. É P13, tá? Aí depois vocês podem ajustar isso para a realidade de vocês, tá? Eu estou calculando isso só para P13 e P45, tá? Também é importante observar isso. Então aqui, ó, estou colocando P13, e aí coloquei 75%, automaticamente ela calculou o P45 aqui, que é a outra diferença, tá? Então eu estou assumindo que a minha revenda vende 750 botijões de P13 e 250 de P45 por mês. Tá? Mas e o P13 com entrega? Porque eu vendo na portaria e vendo na entrega. Eu estou colocando aqui que 70% do que eu vendo de P13 é entrega. Tá? E aí ele já calcula para mim a quantidade que é entrega e a quantidade que é portaria. Mesma coisa ele faz para o P45, tá? Estou assumindo esse valor. Tá? Por isso que depois eu vou ter que fazer alguns ajustes nesse simulador, mas para mostrar o conceito agora ele vai funcionar legal. Então vamos lá. 75% do que eu vendo é P13, 70% disso eu entrego, e disso que eu entrego, 60% eu entrego de moto, e o restante eu entrego de carro, de caminhão, pé, de bicicleta, sei lá. Eu entrego de outro jeito. O que interessa aqui para o cálculo é quanto eu entrego de moto e quanto eu entrego de carro, tá? Então, eu já estou dizendo assim para ele, cara, eu vendo tanto de P13, tanto é na entrega e tanto eu entrego de moto. Por que isso é importante? Porque o custo da moto, o custo do carro, da picape, da caminhonete, o custo do caminhão, eles têm custos diferentes. Então, eu preciso calcular isso de acordo com o tipo de produto que eu estou vendendo e de acordo com o tipo de entrega que eu faço. Bom, o que eu estou dizendo aqui? Eu calculo o custo da moto. Tá? Quanto é que me custa uma entrega de moto? Aí vocês precisam ir para aqueles lançamentos de custos que vocês fazem ou que vocês deveriam fazer, tá? Que é as notinhas, os recibos, as anotações que vocês fazem de quais os gastos que vocês têm. Quais são os gastos que eu tenho aqui, por exemplo, tá? Custo total. Combustível, manutenção, depreciação e seguro, tá? Eu vou explicar um pouquinho melhor daqui a pouquinho. Quanto é que eu rodo com uma moto por mês? Tá? Eu rodo, tá lá, 2.000 quilômetros, e a minha média de entrega para fazer uma entrega, minha quilometragem média por entrega gira aí, eu vou botar 6 quilômetros, ida e volta. Tá? O mesmo tipo, a mesma lógica, o mesmo tipo de cálculo para o carro, tá? Aqui eu estou dizendo 2.300, depois vocês podem ajustar isso para a revenda de vocês, a quilometragem e a distância. Eu vou botar aqui, vou botar 8 quilômetros e de volta. E a mesma coisa para o caminhão, tá? Custo mensal, quilometragem que eu rodo de caminhão, média, e a distância média, tá? Bom, terminei os custos
de veículo, agora eu entro no custo da mão de obra. Quanto é que me custa cada entregador? Cada entregador, tá? Aqui, o custo total mensal por entregador. E esse custo total mensal entra salário, encargo, benefício, comissão, vale transporte, vale refeição, uniforme, tudo que vocês gastam por mês com um entregador. Tá? E aí eu estou assumindo que eu entrego o P13 com um entregador e para entregar o P45 eu preciso de 2 entregadores. Bom, até aí é uma questão de levantar e de identificar quais são os custos e de jogar isso para dentro do simulador. Tá? Depois tem um outro tipo de custo, que são os custos administrativos. O que é isso? Cara, olha só, vocês têm a revenda aberta, vocês têm gente que trabalha na revenda, vocês têm funcionário, vocês têm o salário de vocês, vocês têm água, luz, telefone, para manter a revenda aberta. Isso também tem que ser, a gente chama isso de rateio, isso também tem que ser rateado entre as entregas, porque isso é custo, isso vocês têm que colocar na entrega também. Eu estou assumindo aqui um percentual, depois eu vou explicar o porquê do percentual. Tá? Eu estou assumindo um percentual de 15%. Então, do bolo, do meu valor de entrega, do meu 100% da entrega, 15% é um custo fixo, e 85% é um custo administrativo, um custo fixo, e 85% são esses outros custos, mão de obra e carro, tá? Que custa para entregar. E aí o simulador faz o cálculo. Ele chega à conclusão que, para fazer uma entrega de P13, isso aqui ele está fazendo no geral, tá? Eu vou fazer uma outra versão do simulador que vai dividir moto, carro, caminhão, aí vocês vão conseguir enxergar melhor, tá? Mas aqui ele está fazendo uma média. Tá? Eu entrego tanto de moto, tanto de carro e tanto de caminhão, e aí ele faz o cálculo. O custo médio por carro, R$ 4,47. O custo médio de mão de obra para entregar um P13, R$ 6,00. O custo total, R$ 10,00, mais o custo administrativo de R$ 2,39, vai me dar um custo total de entrega de R$ 12,86. Eu estou usando um exemplo extremo para vocês verem, possivelmente vocês têm um custo menor, né, eu acho, tá? Que vocês têm um custo menor na revenda de vocês, tá? Mas isso aqui é para vocês terem mais ou menos uma ideia da lógica do cálculo. E aí aqui embaixo eu faço, aliás, aqui do lado eu faço para o P45, o mesmo cálculo, e aqui embaixo eu calculo um valor, mais ou menos um percentual, coloco o valor médio de venda, coloco o valor, o custo da entrega e calculo um percentual, quanto esse custo de entrega representa no meu preço de venda. Tá? Então, aqui no simulador, para dar uma ideia para vocês de como calcula, eu vou voltar no simulador depois, tá? Mas eu já aviso para vocês, eu vou disponibilizar esse simulador, eu vou fazer uma versão nova dele com algumas pequenas diferenças, mas para vocês entenderem a lógica, o primeiro, ele serve, tá? Deixa eu sair do meu simulador e deixa aí para minha apresentação, tá? Não sei se está aparecendo essa apresentação, não está aparecendo a apresentação para vocês, então eu vou parar de compartilhar e vou voltar a compartilhar. Eu confesso para vocês que esse tema, tá, de cálculo de custo de entrega, ele é um tema, e aí eu vou dizer para vocês assim, para mim, ele é um tema meio chatinho, tá? Porque, pô, ele envolve muito cálculo, ele envolve, sabe, envolve cálculo, envolve olhar as coisas bem no detalhe, algumas coisas a gente vai fazer estimativa, não vai calcular exatamente certinho, mas é uma coisa chata, na minha opinião, tá? É uma coisa meio chatinha para montar a primeira vez que a gente monta o simulador, ou a primeira vez que a gente monta a planilha, ou a primeira vez que a gente senta para ver esse assunto. Depois que nós montamos isso, vamos supor que vocês montem uma planilha, tá? Pô, legal, montei uma planilha para calcular minha entrega. Depois que vocês montarem isso direitinho, dificilmente, deixa eu ver, deixa eu silenciar meu telefone aqui, dificilmente vocês vão
precisar mexer nessa planilha, tá? Porque ela está pronta, a estrutura dela está pronta. O que vocês vão mexer depois, aumentou o combustível. Pô, vocês vão ter que ir lá e aumentar o valor do custo da gasolina. Aumentou o salário, vocês vão ter que ir lá aumentar o valor do salário. Vocês só vão mexer nos valores, porque a lógica já está construída. Tá? Então, só para ficar, só para não assustar vocês. Bom, semana passada, quando nós falamos de formação de preço, nós falamos que nós temos dois tipos de custo. Custo variável, que é aquele que varia de acordo com o volume que a gente vende. Quanto mais a gente vende, mais a gente gasta. E os custos fixos, que são aqueles que, cara, a gente começa o mês devendo. Então, não interessa se vocês venderem ou não, vocês já começam o mês devendo esse valor. Tá? Isso quando a gente fala de cálculo de preço. Tá? Quando eu falo de cálculo de custo, eu também tenho... Quando eu falo de cálculo de custo de entrega, eu também tenho uma divisão. Tá? Eu posso dividir as coisas. Eu tenho meus custos variáveis, ou seja, quanto mais entregas eu fizer, mais eu vou gastar. Que aqui nós chamamos, tecnicamente, tá, de custos diretos. São os custos... Pensa da seguinte forma. Cara, são aqueles custos que estão diretamente relacionados com a entrega. Sair para fazer uma entrega, eu vou gastar esse dinheiro. Tá? O que são os custos? Eu tenho custo fixo ou custo indireto. Tá? Eu vou abrir os dois agora para vocês entenderem melhor. Tá? Então, vamos olhar primeiro os custos diretos. Quais são os custos que estão diretamente relacionados com a entrega de vocês? Tem uma relação aqui. Ó. Veículo, que é um belo de um custo. E aí, o que entra em veículo? Combustível, manutenção, seguro, IPVA, licenciamento, depreciação, eventualmente um financiamento que vocês têm em cima desse veículo, vocês podem jogar dentro do custo dos veículos. Tá? Depois eu vou mostrar a fórmula deles, aí talvez ajude vocês depois a montar isso. Então, eu tenho custo com o veículo e tenho custo com a mão de obra. Tá? Salário mais encargo, comissões, uniforme, EPI. Mas Paulo, a minha revenda, eu não tenho... Eu, às vezes, faço algumas entregas também. Eu tenho que botar o meu salário ali? Tem. É um custo. A tua hora custa. É um valor que tem que estar dentro do teu cálculo de custo de entrega. Então, mas é meu filho que faz as entregas. Cara, faz um cálculo de custo, de quanto ele ganha, de quanto ele recebe, esse valor tem que estar dentro do cálculo de custo. Tá? Com todos os encargos. Mas o cara não é CLT, ele é terceirizado. Legal. Põe o custo lá dentro, não tem férias, não tem 13º, não tem isso, põe o custo lá dentro e calcula. E outros custos, tá? Se vocês têm rastreamento no veículo, se vocês têm algum tipo de sei lá, um telefone exclusivo para quem faz entrega, vocês querem colocar isso dentro do custo de entrega. Se vocês têm locais que vocês pagam pedágio nas entregas, isso tem que entrar. Então, a gente calcula tudo isso por uma média. Tá? Então, esses são os custos diretos. Saiu para fazer uma entrega, vocês têm que calcular esses custos. Bom, vamos dar uma olhada. Custo direto, tá? Eu falei custo de veículo e basicamente os grandes custos são custo com veículo e custo de mão de obra, tá? Custo com veículo, que é um grande custo que vocês têm. Então vamos lá. O que eu tenho de custo fixo com meus veículos, tá? E aqui eu acho que entra algumas coisas que talvez vocês, quem faz cálculo, talvez vocês não calculem, tá? Ou esqueçam. Muita gente esquece de colocar isso nos custos, tá? A depreciação do veículo. Tá? O que é a depreciação? Vou usar um exemplo. Eu vou errar os valores, tá? Por favor, considerem, não o valor, mas considerem a lógica, tá? Pensa que você comprou uma moto e pagou 10 mil reais na moto. E você acha que vai usar essa moto por 3 anos e depois vai vender por, sei lá, 4 mil reais. Tá? Que ela vai depreciar, ela vai perder valor e tal. Então, pagou 10, vendeu por 4. Valor de aquisição na fórmula da depreciação,
10 mil. Valor residual é por quanto você acha que vai vender, 4 mil. Então, 10 mil menos 4, 6 mil. Vida útil em meses, 36 meses, 3 anos. Então, é 6 mil dividido por 36. Tá? Eu não sei se vocês... E aí vai dar o valor, eu não calculei aqui, deixa eu calcular só para fazer a conta certa. 10 mil dividido por 36. 6 mil, desculpa, dividido por 36. R$167 por mês. Tá? Isso entra no custo de entrega, um custo fixo que você tem. Ah, mas Paulo, mas eu não gasto esse dinheiro. Sim, o conceito de depreciação não é um dinheiro que sai do teu bolso. Tá? O conceito de depreciação é meio tipo uma poupança. Eu boto isso no meu custo, porque daqui 3 anos eu vou ter que trocar essa moto, que eu paguei 10 e eu só vou receber 4 por ela. Quando eu pego esses 6 e vou dividindo pelos 3 anos, eu boto no meu custo. O meu cliente paga, eu guardo esse dinheiro para poder trocar a moto depois. Tá? Então é uma espécie de poupança, por isso que eu preciso botar no custo. O IPVA, o licenciamento, o seguro, eu calculo isso por 12. Quanto é que eu gasto no ano com IPVA, com licenciamento, com seguro, tá? Divido por 12. E aí eu chego à minha despesa mensal. Quando eu somo tudo isso, tá? Eu somo esses 3 custos fixos e divido pela quilometragem média desse veículo, eu tenho o meu custo fixo mensal por quilômetro. Eu consigo saber que, cara, uma moto para mim custa, sei lá, 80 centavos por quilômetro de custo fixo por mês. Então, se eu sair para fazer uma entrega de 10 quilômetros, eu vou ter 80 centavos vezes 10, é o custo fixo dessa entrega. Tá? Mas eu tenho outro custo, eu tenho os custos variáveis, que esse é o que a gente geralmente calcula com maior facilidade. Cara, eu faço o cálculo do combustível, não sei quanto é que custa o combustível na cidade de vocês, mas que custe R$6. A minha moto faz 30 km por litro, a média de consumo da moto é X. A manutenção, quanto é que é o gasto de manutenção preventiva? Tá? Aqui, para que eu possa calcular o meu custo, eu não vou botar manutenção aquela, puta, estourou o motor do carro. Não dá, eu não sei se vai estourar ou não. Então, para não pesar no custo, eu coloco no cálculo do custo da entrega, eu coloco só a manutenção preventiva. Aquelas revisões que eu sei que eu vou fazer no ano, aquelas manutenções que eu gosto, eu gosto de cuidar dos carros, então eu vou fazer uma manutençãozinha legal. Os pneus, quanto é que custa um jogo de pneus e quanto dura um jogo de pneus. Olha só, eu estou calculando tudo por quilômetro, tá? Tanto o custo fixo por quilômetro quanto o custo variável por quilômetro. Lubrificante e filtro, quantas vezes eu vou trocar no ano, quantas vezes eu vou trocar no período, e também eu calculo a duração, o intervalo entre as trocas. Isso a gente faz com mais facilidade. Pode colocar lavagem, limpeza, cuidado, enfim. Aí é o cuidado, o detalhe do cuidado que vocês têm com o veículo, se tem esse custo ou não. Então, a gente calcula isso, o custo variável também por km. Tá? E aí eu vou chegar lá no valor de custo fixo por quilômetro, custo variável por quilômetro, e quando eu somo esses dois, eu tenho quanto uma entrega custa na parte do veículo, do carro, da moto ou do caminhão. Tá? Custo por entrega. Tá? Que é mais ou menos essa fórmula que está aí. Eu pego o custo fixo mensal, divido pela km mensal da moto, ou se eu estou calculando para o carro, ou se eu estou calculando para o caminhão, como nos custos variáveis, eu tenho custo por quilômetro por veículo, tá? Por tipo de carro. Alguém já faz esse tipo de cálculo? Alguém quer compartilhar com a gente aí se faz esse tipo de conta ou não? Não? Bom, se quiser compartilhar com a gente, fala aí, que eu acho que ajuda, me ajuda e ajuda todo mundo também. Tá? Calculei o custo por quilômetro, por moto, por carro, por caminhão. Aqui, eu posso calcular um custo por entrega agora. Pô, se o cara sai para fazer uma entrega de 3 quilômetros, se eu tenho um perímetro que eu atendo de 10 quilômetros,
eu posso estimar um custo médio de entrega, e aí vocês vão conseguir, vocês têm essa sensibilidade de qual é a média de uma entrega. Se vocês não têm essa sensibilidade, vocês podem calcular isso, tá? Saiu para fazer entrega, anota a quilometragem, voltou da entrega, anota a quilometragem, soma tudo isso, divide, encontra a média de quilometragem por entrega. Divide pela quantidade de entregas, desculpa. E calcula a média de quilometragem por entrega, tá? E aí vocês conseguem calcular quanto custa uma entrega para vocês no total e conseguem calcular por quilômetro. Tá? Ah, Paulo, mas eu entrego, sei lá, P13. Vou pegar um exemplo do P13. Eu entrego o P13 de carro e entrego o P13 de moto. Tá? Pô, legal. A gente faz uma média. Percentual, quantas... Por isso que vocês precisam... quem já faz, ok, perfeito, vai ter mais facilidade de fazer isso. Quem não faz, pode começar a fazer, e essa é a provocação para vocês, que vocês comecem a fazer o controle e o acompanhamento das coisas que vocês fazem na revenda. Como é que eu sei a quantidade, o percentual de entregas que eu faço de moto e o percentual de entregas que eu faço de carro? Vai ter que anotar. Cara, o cara saiu para fazer entrega de moto. Anota, soma. Saiu de carro, soma. Saiu disso, soma, 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 soma. Ah, mas eu tenho, sei lá, o carro está na rua, o carro está na rota e fez entrega. Soma. Vai somando. O caminhão está na rua, fez entrega. Soma. Depois calcula a média e aí vai conseguir fazer esse cálculo. Olha, eu tenho X% das minhas entregas são de moto, X são de carro, X% são de caminhão, e aí pega o custo de entrega por tipo de carro, por tipo de veículo, aliás, moto, carro e caminhão, estou usando como exemplo, e aí vocês calculam a média. Aqui eu estou usando, nesse mix de veículos para entregas, eu estou usando dois exemplos, usando só carro e moto, tá? Mas a lógica é a mesma, se tivesse caminhão também, coloca ali do lado, mais percentual de entregas por caminhão, vezes custo do caminhão, e aí calcula o valor da entrega, custo médio por entrega. Tá? Por que isso é importante? Tá? Porque isso faz parte do preço de vendas de vocês. Isso faz parte do lucro de vocês. Ah, Paulo, mas isso para mim não é tão importante porque eu cobro a entrega dos meus clientes. Ok, mas o valor que você cobra de entrega dos teus clientes está ajustado ao teu custo de entrega? Está cobrando a mais? Em resumo da história, está cobrando a mais ou a menos do que te custa? Porque se você estiver cobrando a mais, está pesando demais no preço para o teu cliente e está perdendo competitividade. Se está cobrando a menos, pode estar tendo prejuízo. Então, por isso que é importante a gente calcular isso mais ajustado. Primeiro, assim, eu sou da lógica do feito é melhor que perfeito, tá? Para quem já faz isso, para quem já calcula os custos, pode buscar uma perfeição no cálculo. Para quem não faz, pode começar a calcular. Mesmo que não chegue no detalhe, mas pelo menos começa a calcular e já começa a ter uma ideia, um cheirinho do quão próximo do custo, de quanto custa uma entrega para vocês, afinal. Tá? Bom, só que aqui a gente está olhando, por enquanto, só custo de veículo. Tá? Eu tenho um outro custo importante, que é o custo da mão de obra. Como é que eu calculo o custo de mão de obra? Estou pegando aqui dois exemplos, P13 e P45. Estou assumindo que o P13 é um entregador só, o P45 são dois entregadores. Eu pego o custo desse entregador e eu divido esse custo por uma quantidade média de entregas que um entregador faz na minha revenda. Tá? Fazendo continha redonda. Se o meu entregador me custa entre salário, encargo, sei lá, comissão, uniforme, vale-refeição, blá, 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 o cara me custa R$3.000 e, na média, um entregador faz 500 entregas no mês, um entregador custa R$6 por entrega. Tá? A mesma lógica eu faço para o P45. Ah, mas o cara entrega P13 e P45. A gente pode usar, desculpa,
a gente pode usar essa mesma lógica do mix de veículos para entrega, se eu quiser ir mais no detalhe, e fazer também uma média proporcional entre a quantidade de P13 que ele entrega e a quantidade de P45 que ele entrega. Eu divido a carga dele e eu consigo mais ou menos ter um valor de quanto esse cara me custa para fazer as entregas que ele faz, tá? Ou vocês podem fazer de uma forma mais simples ainda, tá? O cara entrega XP13 e YP45. Soma os dois, divide o salário, divide o custo dele por todas as entregas que ele faz no mês, e fechamos a conta e estamos resolvidos, tá? A diferença aqui do peso, tá, do valor da mão de obra, é que se vocês usam 2 entregadores, essa entrega custa, o custo de mão de obra dobra, né? Vocês estão usando 2 entregadores para fazer uma entrega. Aí eu estava dando... Bom, deixa eu avançar um pouquinho. Aqui eu fiz só visualmente, para vocês terem uma ideia. O custo... Eu botei aqui o custo da entrega por tipo de entrega, né? O custo por quilômetro vezes a distância da entrega. Isso é bem tranquilo para vocês, eu acho. Quanto mais longe, mais caro. Quanto mais perto, mais barato. Mas o custo da mão de obra, e o custo da mão de obra é indiferente. Se é longe ou é perto, o custo é o mesmo. Tá? Se ele me custa R$6 para fazer uma entrega do lado da revenda, ele custa R$6 para fazer uma entrega a 10 quilômetros da revenda. Tá? Nesse gráfico, nesses 2 gráficos, que aparece mais ou menos, é que a mão de obra tende a ter um peso muito maior nas entregas de vocês. Tá? Então, por isso que quanto mais entregas um entregador fizer, e isso não é só quanto mais o entregador trabalha, tá? Isso é quanto melhor nós organizamos as rotas de entrega. Por rota de entrega, entendam, quanto melhor nós organizarmos as entregas. Se ele sair para fazer 2 entregas, uma do lado da outra, o custo cai para metade. Custo por entrega, né? Se ele sair para fazer 3 entregas, enfim, o custo vai caindo. Se eu conseguir otimizar os meus roteiros, as minhas rotas, as minhas entregas, o meu custo vai cair sensivelmente, porque eu otimizo o trabalho do meu entregador, que é um dos maiores custos que eu tenho na entrega. Tá? O outro tipo de custo que eu tenho são os custos indiretos e ou custos administrativos. Tá? Eu prefiro chamar de administrativo, acho que fica mais claro. Então, eu tenho os custos diretos, que é enxerga o carro, saiu para entregar, aquilo tem custo. E eu tenho os custos administrativos, que são os custos da revenda, para manter a revenda aberta. Aqui o que a gente pode usar tranquilamente é um rateio. Eu vou estimar mais ou menos um percentual e vou aplicar esse percentual para cada entrega. Tá? Geralmente, o que eu encontrei é que esse custo administrativo ele pode variar entre 10% e 30%, tá? Dos custos diretos, tá? Daquele cálculo de quando o carro sai de dentro da revenda para fazer a entrega. Depende do tamanho, depende da estrutura, depende da quantidade de funcionários, depende do gasto, enfim. Mas a gente está entre 10 e 30. Eu sugiro, para quem não faz essa conta, ou para quem não quer fazer, porque é uma conta mais chatinha de fazer, usa aí em torno de 15% a 20%, que aí vai ter uma tranquilidade um pouco maior. Tá? Aqui eu listei, depois eu vou disponibilizar para vocês também, eu listei algumas coisas que entram no custo. Olha o grau de detalhe que se entra na contabilidade, ou na controladoria, ou no cálculo de custos, quando a gente faz esse tipo de cálculo. Tá? Olha o item 2 aqui, determinar qual parcela desses custos é atribuível às entregas. Então, no exemplo aqui, se um atendente gasta 40% do tempo com pedidos, a gente tem que alocar 40% do salário dele. Se o escritório é utilizado 30% para entrega, eu tenho que colocar 30% do valor do aluguel, fatiar entre a quantidade de entregas que eu faço. Tá? Então, é um nível de detalhe bastante alto, que às vezes dá mais trabalho calcular isso e gera um ganho tão
pequeno em termos de eficiência, de diferença, que às vezes vale a pena usar um percentual e trabalhar com um percentual e deixar lá um percentual entre 15% e 20% é o percentual legal para trabalhar com essa parte. Tá? Aqui eu tenho o cálculo, como é que eu calculo o custo administrativo, tá? Então, primeiro eu faço aquele cálculo anterior, do custo direto, de quando o carro, de quando a moto sai. Eu calculo quanto é que eu gasto por mês com isso, tudo. Tá? Antes a gente calculou por km, por quilometragem, uma média por quilometragem. Aqui eu calculo tudo. Então, nesse exemplo aqui, eu chego a R$ 11.264 de custo direto. Tá? E aí eu aplico o percentual esse que eu falei há pouco. Eu estou usando aqui no cálculo, no exemplo, 15%. Então, eu gasto com as minhas entregas por mês R$ 11.264 de combustível, salário, mão de obra, depreciação, manutenção. Eu gasto R$ 11.264 no todo. E eu vou usar 15% disso como administrativo, que aí dá R$ 1.690. E aí, estou usando como exemplo, se eu entregar 775, se eu fizer, desculpa, 775 entregas num mês, eu pego esses 1.690 que eu calculei, divido e chego ao valor por entrega. Então eu chego aqui no meu exemplo a 2,18 por entrega de custo administrativo. Vocês podem olhar para o negócio de vocês e dizer o seguinte, cara, é muito alto esse custo. Na minha revenda, o meu custo, esses 11.264 aqui é menor, então, e o meu custo administrativo também é menor, meu percentual. Aplica um percentual menor, usa 10%, usa 7%, usa 8%, faz um ajustezinho para aquela sensibilidade que vocês têm no negócio de vocês, para entender o que é o percentual mais ajustado. Tá? E aí vocês chegam nesse valor por entrega. Porque aí esse valor por entrega aqui é que nós vamos usar para fazer o cálculo aqui, ó. Eu tenho um valor por entrega. Eita, hoje fugiu aqui. Eu tenho esse valor por entrega, desculpa aí. Então eu tenho o custo administrativo, eu tenho o custo direto, que é aquele custo do carro na rua, que eu calculei aqui, ó, 8,24 para o P13 e 2,18 é o administrativo, e eu chego à conclusão que me custa R$ 10,42 uma entrega de P13, ou R$ 29,93 uma entrega de P45. Tá? Eu falei para vocês que é meio chatinho fazer isso, tá? Mas depois que a gente monta a lógica, depois que a gente monta a planilha, para ficar mais fácil, a gente monta a planilha com todos esses cálculos, depois é só alterar os valores e a gente consegue fazer o cálculo de uma forma bem simples, tá? Que é basicamente o simulador. Fechando essa parte um pouco mais chatinha, então eu tenho que o custo da entrega é a soma do custo direto mais o custo indireto, sendo que os meus custos diretos, principalmente por causa da mão de obra, eles tendem a ser maiores do que os meus custos administrativos. Muitas vezes o que a gente vê é que os custos diretos são tão maiores, eu já vi isso em distribuidoras, que simplesmente as pessoas não calculam o custo indireto. Cara, não vou nem fazer o rateio administrativo, isso já está lá no preço, não vou me preocupar com isso, vou trabalhar só com o custo direto mesmo, que é mais fácil de calcular, e eu vou usar isso como parâmetro. Tá? É a escolha do freguês. Cada um escolhe do jeito, mas o que eu acho importante, acima de tudo, é que seja feito algum tipo de cálculo, que vocês tenham uma percepção, que vocês consigam explicar para alguém como é que vocês calculam o custo de entrega de vocês, tá? E como é que isso entra dentro do cálculo do preço. Aqui, seguindo a lógica da aula passada, eu também coloquei ali, então, o passo a passo, como é que eu calculo o meu custo de entrega? Primeiro, eu tenho que calcular o custo de entrega por tipo, ou por veículo. Depois eu calculo o custo de mão de obra por tipo de entrega, que aqui a gente vê que é basicamente, se eu uso
entregador ou 2 entregadores. Depois eu somo isso, e aí eu acho o meu custo total, o custo direto total. Eu atribuo um percentual em cima disso para achar o indireto, para achar o custo administrativo. Eu calculo o custo por tipo de entrega. Aí eu consigo saber exatamente quanto me custa cada entrega. Tá? Independente se ela é perto ou longe, eu consigo fazer o cálculo exato de custo de cada entrega. Basicamente, quando a gente fala de custo de entrega, é fazer estas contas. Como eu falei, é mais difícil montar a estrutura do que fazer a conta. Não é difícil, desculpa, é chato, chatinho de fazer. Montando essa estrutura, é só fazer o cálculo, tá? E aí a gente vai lá para o... Vou trocar de tela aqui. E aí a gente vai lá para o simulador que eu fiz. Aí, não estão vendo o meu simulador. Por que não estão vendo o meu simulador? Ô, Paulo, enquanto você abre aí, eu posso fazer uma pergunta? Claro. Não sei nem quem está falando, mas não estou Pedro. vendo. Mas pode, claro, desculpa. Duas coisas. Uma, você consegue disponibilizar uma planilha para a gente lançar, porque são vários cálculos ali. Então, Eu tentei anotar aqui, não consegui, para jogar para uma planilha e depois eu mensurar isso devagarzinho aqui na minha revenda. Consegue disponibilizar uma planilha legal. para a gente? O que eu vou fazer vai ser o seguinte: eu vou fazer algumas alterações nesse simulador, tá? E aí depois eu vou disponibilizar o simulador para vocês, tanto esse quanto o simulador da aula passada, tá? Ah, Aí tá. vocês vão poder fazer as simulações direto aqui. Eu vou colocar, inclusive, da aula passada já tem esse aqui, eu não coloquei, mas eu vou colocar no final dele, eu vou colocar, inclusive, as fórmulas, tá? De como é que vocês calculam as coisas. Então, depois, se vocês quiserem pegar isso aqui, jogar para uma planilha e seguir fazendo os cálculos de vocês, fica mais fácil, tá? Agora, outra pergunta relacionada à entrega. Estou aqui pensando, a entrega só acontece, tá? Porque como vou dizer, porque o marketing trabalha, o telefone toca, enfim, o cliente pede, a gente só não conhecido. Eu posso colocar ou não o meu custo de marketing na entrega? E se puder, ele é direto, indireto? Como funciona isso? Cara, é assim, ó, eu não colocaria teu custo de marketing na entrega, tá? Por quê? Porque o teu custo de marketing é um custo de marketing. Lembra que a gente falou semana passada do custo vou fazer panfleto, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aí eu não sei exatamente quanto é que eu gastei, eu não sei. Se você pegar o teu custo de marketing e colocar aqui dentro, vai distorcer muito o teu custo de entrega. E aí, de repente, você vai chegar à conclusão que precisa aumentar o preço e vai ficar menos competitivo e vai, enfim, eu acho problemático, tá? Porque não é um custo, o marketing não é entrega. Eu entendo a lógica, eu vendi e agora eu vou entregar, então o custo da venda eu tenho que botar dentro do... Não. Senão a gente começa a misturar as coisas, depois a gente não consegue enxergar direito o que é uma coisa, o que é outra coisa. A gente não consegue enxergar direito o retorno do investimento. Lembra que eu falei semana passada? Se eu gasto R$1.500 com panfleteiro, tá? Panfleto mais panfleteiro, eu tenho que calcular o retorno disso. O retorno disso, geralmente, se eu fiz 10 mil unidades, vai me dar 1%, 1% são 100 unidades, eu tenho que dividir 1.500 por 100 para chegar mais ou menos, entende? Isso, dividir isso ao longo de 6 meses, 10 meses. Não dá para misturar as coisas, tá? Marketing é marketing, logística é logística, entrega é entrega, tá? Então, eu não misturaria. Tá, e quando você disponibilizar as planilhas, você disse na aula passada, tu consegue fazer essas separadas, uma para o marketing, outra para a entrega, então? Consigo. Tá. Consigo. Deixa eu pensar, me pegou de surpresa agora, deixa eu pensar se faz sentido. Não, faz sentido, mas eu consigo sim. Obrigado. Eu tenho que pensar se faz sentido, desculpa, deixa eu voltar atrás, eu tenho que pensar se faz sentido, tá? Fazer essa divisão na hora do cálculo do preço. Aliás,
Boa pergunta. Vocês costumam cobrar a entrega dos clientes? Sim, na portaria um preço, na entrega outro. Tem que ser. Pelo menos eu faço assim. Aqui na minha revenda eu já deixo o valor embutido, né? Para entrega, mas aí no Disque é um valor diferente. Mas a gente não especifica para o cliente que ele vai pagar pela entrega especificamente, né? Já deixa o valor inteiro. Entendi. Quem separa? Alguém aí separa, diz, custa 95 mais 8 de entrega. Alguém faz isso? Não? Ninguém faz isso? Bom, porque sim, tá? A gente pode colocar no preço, embutir no preço e não falar para o cliente, a gente pode cobrar a parte, a gente pode fazer a gente pode fazer do jeito que quiser. Por isso que eu tenho que pensar um pouquinho para ver se faz sentido, tá? Porque colocar no simulador de cálculo de preço, pode ser. Deixa eu pensar, e aí quando eu colocar o simulador, eu já vou colocar com essa minha observação, tá? Pode ser que faça sentido, até porque para vocês poderem calcular, de repente, a margem de uma venda na portaria e a margem de uma venda com entrega, tá? Pode ser que faça sentido. Eu vou pensar nisso e ver se eu consigo colocar isso no simulador, tá? Bom, para quem chegou um pouco depois, tá? Eu comecei a conversar hoje mostrando o simulador, tá? Que eu já disse que eu vou fazer algumas alterações, já vi que pela lógica que depois eu pensei um pouquinho melhor e vi que dá para fazer umas mexidas. Eu vou deixar vou fazer as alterações, vou avisar vocês e vai ficar disponível para vocês tanto do preço quanto esse. Então deixa eu só, para quem chegou depois e para quem viu agora já, quem estava antes quando eu mostrei o conceito e já viu agora as fórmulas, já viu um pouquinho da lógica, como é que funciona o simulador, tá? Eu vou começar do zero, os valores são estimados, tá? Minha revenda vende 1.500 unidades, tá, por mês. Dessas 1.500 unidades, parte disso é P13, parte disso é P45, tá? Então, vamos supor aqui que eu venda disso, sei lá, 85% é P13. Aí ela já calculou para mim aqui a proporção entre um e outro, tá? Desses P13, disso que eu vendo de P13, eu vendo 75% eu entrego e 25% eu não entrego, tá? É portaria. E dessas entregas que eu faço, 60% é de moto e 40% é de carro e caminhão. Eu vendo o P13, fiz de 104. Esse preço de P45, eu gravei o preço da semana passada, acho que eu gravei, depois eu esqueci, de 435, tá razoável esse preço? Bom, vou deixar 435 aqui para o cálculo, tá? Então, olha só, porque isso aqui depois eu só calculo o percentual do custo de entrega sobre o preço, tá? Então, só para ter uma referência. Custo das motos, tá? E aí a gente volta na apresentação ali. Oi. Não consegui abrir na hora, mas assim, depende um pouco da marca, mas está razoável, sim. Tá. Ok, obrigado. Não estou muito longe, então. O custo da moto, o custo por veículo, que eu vou fazer primeiro, tá? Então, olha só, aqui eu já incluí aquelas fórmulas que eu falei para vocês primeiro, né? Incluem combustível nesse custo, a manutenção, a depreciação, o seguro, todos os custos que estão envolvidos com o veículo. Eu estou estimando aqui na minha revenda, pelas contas que eu fiz, que eu gasto R$850 por mês com cada moto. Tá? E aí eu rodo uma moto para fazer as entregas, ela roda 13 mil, muita coisa. 3.000 quilômetros e a minha distância média por entrega, ida e volta,
Eu já vi gente calculando, já vi esse erro, tá? Gente calculando, não em gás, mas em outro segmento, o cara calculava a entrega só da ida, não calculava a entrega da volta, não calculava a volta, né? Porra, é custo também, né? A distância média que eu entrego, vou botar aqui 8 quilômetros, só para fazer uma conta. A mesma lógica para o carro e a mesma lógica para o caminhão. Quanto é que um carro me custa por mês? Combustível, manutenção, depreciação, seguro. Quanto é que ele roda por mês? Vou botar aqui que eu rodo menos, a mesma distância. Média por entrega, tá? Custo por caminhão tende a custar mais caro. Quanto é que me custa por mês um caminhão? A quilometragem média que ele... A tela está travada. Não está aparecendo essa parte para a gente, não. Opa, desculpa. Parar de compartilhar aqui. Deixa eu voltar ao compartilhamento. Só. Agora está aparecendo. Ok, desculpa aí. Tá, beleza. Então, o custo por moto, custo por carro, custo por caminhão. Aí eu entro no custo de mão de obra. Eu estou fazendo o cálculo redondo aqui. Eu posso botar... Não, o entregador me custa aí R$ 2.600 por mês. E eu uso um para entregar P13, uso dois para entregar P45. E aquele custo administrativo, eu vou fazer uma estimativa, eu acho 15 muito, enfim, eu tenho um custo bem ajustadinho na minha revenda, para manter a revenda em operação, eu vou botar 10%. E aí ele calcula quanto é que custa a entrega do veículo, aqui ele faz a média ponderada, lembra que eu mostrei a fórmula, percentual de entregas de carro, percentual de entregas de moto, ele faz a média, ele faz o cálculo do custo de mão de obra, ele faz o cálculo, ele soma esses dois, aí eu chego no custo total, custo direto, quando o carro ou a moto saiu, quanto é que custa, e o custo administrativo de 1,24, soma isso, eu chego a R$ 10,70 por entrega. Quando eu calculo isso em relação ao preço, eu chego à conclusão que uma entrega de P13 é 10,3% do preço que eu vendo. 10% daquilo que eu recebo por um botijão de gás P13 que eu vendi é o que me custa uma entrega. Do lado eu coloco a mesma lógica para o P45. Tá? A mão de obra custa mais caro, por quê? Primeiro porque eu tenho dois. Mas Paulo, então deveria ser 10,40. Não. Por quê? Porque eles entregam menos P45 do que P13 no mês, nesse meu cálculo, tá? Lá em cima está vendo tanto de P13 e menos de P45. Por isso que esses caras custam mais caro, porque quando eu rateio o que eles custam por produto, eu chego à conclusão que para entregar P45 eles me custam mais caro do que para entregar P13, porque eu vendo menos P45. O custo administrativo é igual para os dois, porque é o mesmo, eu estou assumindo que é o mesmo custo processar um pedido de P13 e processar um pedido de 45. E aí eu chego à conclusão que para entregar um P45, está baixinho esse custo aqui, acho. Está baixinho. Me custa 6% do preço de uma venda de P45, me custa 6% para entregar. Aí eu estava fazendo essa conta. Só para finalizar, aqui embaixo eu coloquei uma comparação entre o custo do P13 e o custo do P45, só para vocês terem uma ideia. Tá? Aí eu fiquei pensando o seguinte, será que dá para fazer essa conta, para quem vende água, por exemplo, será que dá para fazer essa conta para água? Será que eu posso usar esse cálculo na água também? E se eu usar esse cálculo, quanto é que custa em percentual uma entrega de água? E, além disso, não sei, tá? Eu não tenho resposta para isso. Eu não fiz essa simulação, eu não tenho resposta. Isso é mais uma provocação. E será que vale a pena vender água ou não? Tá? Não sei. Realmente eu não fiz essa conta. Se vocês quiserem fazer essa conta, vocês podem simular aqui. Fala, eu já fiz essa conta já de água. A água a gente só vende mesmo para não perder o cliente.
porque não vale a pena. Pois é. Eu trabalho com bastante custo aqui na empresa aqui sobre isso. Água, eu já vendi água em shopping, já botei carro só para água, não vale a pena. O custo é muito alto para uma água. Eu olhando para esses números aqui, porque assim, né? Olhando para esse número aqui, pô, a mão de obra é o mesmo, né? É a mesma. É a mesma. O tempo é maior, para entrega, porque tem que limpar o galão, tem que fazer um monte de papagaio, tem que subir em loja, em shopping. É terrível, terrível. Pois é. Perda de galão, perda de galão, que é muita. Mas se a gente não tiver, a gente perde cliente. É um custo, bem dizer, do gás. A água, eu acho que é um custo pra gente, é um custo que a gente tem. Acho que é um 0 a 0 que a gente tem na entrega de água. Por isso que a gente vai falar, eu não vou falar especificamente da água, tá? Eu trouxe a água mais como uma provocação para quem nunca fez essa conta que nem o Marco fez, mas quando nós falarmos de venda por produto, quando nós falarmos de fazer os lançamentos disso, fazer o cálculo do resultado disso, vocês precisam ponderar se vale a pena ter um produto de margem baixa, talvez até um produto de margem negativa, para manter um cliente, tá? Assim, toda empresa, cara, vocês podem pensar em, 99,9% das empresas trabalham com produtos que vendem bem e que dão prejuízo, tá? E esse prejuízo é diluído pelos outros produtos que dão lucro. O que vocês precisam ponderar e quando eu falo em ponderar, é calcular, ter calculado isso. Quanto dinheiro, por favor, levem essa avaliação, essa frase que eu vou dizer agora, com leveza, tá? Porque eu também não tenho certeza do cálculo, não fiz a conta, tá? Mas quanto dinheiro vocês, eventualmente, podem estar perdendo vendendo água? E se vocês conseguem, de fato, recuperar isso vendendo gás, tá? Paulo, legal, desculpa interromper, é legal esse negócio que o Marco Antônio falou, a gente fez isso aqui na nossa revenda, a gente parou até de vender água, o Marco Antônio, legal isso que você falou, porque o tempo, primeiro que a mão de obra é escassa para a gente ter entregador, então o tempo que o entregador levava para entregar uma água, foi o que ele disse, chegar, trocar tudo, às vezes a gente perdia 2 ou 3 vendas de P13, então não valeria a pena, entendeu? E esse negócio de manter o cliente, a gente começou a ver que cliente de água era cliente de água e cliente de gás era cliente de gás, raramente os dois tinham interseção ali, entendeu? Pô, então, legal, final... isso é uma coisa legal de vocês monitorarem, tá? Se o cara que compra a água de vocês compra o gás, né? Porque às vezes pode ser isso que o Marco falou. Desculpa, eu fiz uma separação muito grande de cliente de água e gás. O cliente meu que não compra gás, só compra água, eu corto. A primeira coisa que eu faço, eu já corto ele na hora. Eu só seguro mesmo os clientes de água. Cortei tudo. O cara que compra água só comigo, não compra água. E se eu ver que ele parou de comprar gás e continua na água, eu corto também. Não preciso de cliente de água. Isso aí é bem claro. É isso que eu falei de vocês fazerem a conta e verem se, né, se o que vocês ganham vendendo água, aliás, se o que vocês perdem vendendo água, vocês recuperam na venda do gás, tá? Porque senão é uma venda ilusória. Água para mim aqui entrega é só também quando o entregador tá à toa, senão o gás é sempre na frente. Quando vai junto, aí a água vai junto. Porque o cara custa, né? Então não tem. A gente não pode colocar o cliente de água na frente do de gás. Isso aqui é bem claro. Mas é difícil, tá? Porque a concorrência faz coisas. A gente até dá água de presente para o cliente. Olha, como eu falei para vocês, isso depois eu vou cortar, tá? Não vou deixar no vídeo. Mas como eu falei para vocês, eu trabalhei numa indústria de bebidas, tá? E uma vez numa reunião com o diretor de bebida, com o diretor nacional, o cara falou para a gente na reunião assim:
Pô, se o teu concorrente estiver na beira estiver dentro da piscina se afogando, o que tu faz? Eu vou preocupar com você esses dias Aí ele não deixou ninguém responder, ele mesmo não respondeu. Cara, eu pego uma mangueira, boto na boca do cara e ligo a água, para o cara se afogar. É meio radical, mas se o cara estiver vendendo com prejuízo, deixa o cara vender com prejuízo. O cara vender água. Enquanto o cara está preocupado em vender água, você vende gás e ganha dinheiro. Deixa o cara vender água. Ok. Isso depois eu não posso falar quem falou isso, mas é mais ou menos assim que a gente... Se o cara está perdendo dinheiro, deixa o cara perder o dinheiro. Se o cara está ocupando o entregador dele como uma entrega de água, deixa o cara perder, vocês entregam gás e ganham dinheiro. Bom, o que eu tinha para falar era basicamente isso sobre cálculo de custo, tá? Eu vou disponibilizar ao longo da semana para vocês o simulador, e aí vocês vão poder fazer mais ou menos algumas simulações e vão poder trabalhar um pouquinho melhor o cálculo. E eu vou disponibilizar também essa aula em pedacinhos, gravada lá para vocês, tá? Eu acredito que amanhã também, eu não tenho certeza, mas eu acho que amanhã, eu vou disponibilizar para vocês também um calendário com as próximas aulas, com o que a gente vai estar falando nas próximas aulas. Eu vou deixar mais ou menos o financeiro como prioridade, tá? Então a gente deve, semana que vem, na outra, falar ainda de algumas coisas relacionadas a dinheiro, ao financeiro, tá? E aí eu vou ver, enfim, aí vocês vão estar recebendo isso também, um calendário para vocês programarem. Terças e quintas, 15 horas, horário de Brasília, a gente vai estar falando sobre financeiro, pelo menos na próxima semana, e eu acredito que na outra semana também. Gurizada, como a gente fala lá no Sul, foi um prazer vê-los. Conto com vocês na próxima terça-feira, 15 horas. Obrigado. E se tiverem dúvida, alguma coisa, podem me mandar e-mail, qualquer coisa eu respondo para vocês aí. Tá bom, pessoal? Achou. Obrigada. Valeu, então. Obrigado, valeu. Muito obrigado, boa tarde, bom restante de semana e nos vemos na próxima terça. Combinado. Deixa eu fazer uma pergunta para o pessoal aí que estão na live. Na localidade de vocês aí, vocês se reúnem e mantêm o preço ou existe essa concorrência de baixo preço? É concorrência de baixo preço. Eu vou falar aqui pelo Rio de Janeiro, porque a gente tem outros fatores aí, além das outras regiões, né? Que a gente tem uma força paralela que é complicado. Mas cada um trabalha no seu preço. Eu, por exemplo, por ser do Rio, eu tento ir para fora dessas zonas aí da milícia e pratico meu preço diferenciado por bairros, independente dos meus concorrentes. Eu era bandeirado, parei, eu acho que foi a melhor coisa para não ficar mais na mão de companhia e trabalho hoje com 2, 3 marcas o que tiver no preço melhor. Então, independente dos meus concorrentes aí, eu estou tocando minha vida e vendendo com preço até às vezes mais caro, mas aí eu tento botar a molecada aqui uniformizadinha. Eu, infelizmente, já tive entregador com tornozeleira eletrônica, e hoje em dia a gente não admite mais. Todo mundo tem que estar sempre com uniforme, estou gastando mais dinheiro com uniforme. E desculpa eu perguntar... A gente pede para os caras entregarem mais rápido, e nisso a gente vai cobrando... Fala. Qual é a margem de vocês em P3, entreguem? Margem percentual? Da entrega, enfim. A gente não bota menos, a gente não bota menos que 20%. Entendeu? Assim, eu chego a entregar às vezes 10, 15 reais mais caro que a minha concorrência. Mas por ser Rio de Janeiro, existe uma questão ali também da confiabilidade, né? De ver os carros limpos, as pessoas organizadas. Todos os entregadores a gente mete um crachá com foto, com o nome dele. Eu peço para eles se identificarem quando eu entro na casa das pessoas. Porque... Eu quero passar uma experiência que a gente teve aqui. A gente fez uma parceria com a própria concorrência. Eu quis sair na área dele, ele, na verdade, pratica o meu preço para o meu cliente, né? Que ele ligou para o meu telefone, eu passo para ele fazer a entrega, e ele entrega no meu preço, e eu faço isso com ele também. Aí a gente chegou a um acordo de entregar o botijão a R$130, ganhando 39 em bujão. E que cidade você é? Criciúma.
Mas aí Criciúma é uma cidade pequena fazer isso. Fazer isso no Rio de Janeiro é muito complicado. É muita revenda, é muita gente, não dá para combinar esse tipo de coisa. Isso é contra a lei também. Se alguém gravar falando isso, dá um problema danado, meu querido. Só para avisar para vocês, tá? Eu já parei de gravar, tá? Tá. Isso é contra a lei. O valor do gás aqui é 130, né? Não, mas é contra a lei fez você. Isso aí se chama combinação de preço. Cartel, né? Assim, cartel é crime no Brasil, tá? Há muito tempo. Eu vou falar uma coisa para vocês, assim, ó, meu exemplo de bebida, tá? A gente combinava, às vezes, em sair com um preço mais ou menos equilibrado, tá? O vendedor saía da revenda, ia para a rua, cara, 15 minutos depois o meu telefone tocava. O fulano tá vendendo mais barato. O fulano não sei o quê. A gente tentava fazer isso 2, 3 vezes por ano, tá? Nunca funcionou. Bom, não funciona. Isso em primeiro lugar. Segundo lugar, sim, é crime, tá? Já teve, se vocês pesquisarem aí, vocês vão achar processo, revenda de gás, tá? Revenda de gás, que já tomou processo por causa disso. Então, assim, cada um faz o que acha melhor para o seu negócio. Agora, tem que tomar os devidos cuidados, tá? E de novo, tá? Esse tipo de coisa não acontece só no gás, né? Esse tipo de coisa de, vamos segurar o preço. Acontece na gasolina, né? Às vezes os postos de gasolina aí, todo mundo quer meter o mesmo preço. Exato. Vamos lá. Eu tenho mais de 30 anos que eu trabalho com vendas, tá? Com venda, com vendedor, vendedor, desde vendedor de bebida até vendedor de produto de luxo. Eu sempre tentei com as minhas equipes de venda, sempre tentei não falar em preço. Tá? Tanto que quando eu dou aula de negociação, quando eu dou aula para vendedor, eu digo para os caras o seguinte, cara, olha só, tu tem que vender, mas tu não pode falar, tu tem que montar um argumento de venda, tu tem que montar a defesa da venda do teu produto sem falar em preço, promoção ou prazo de pagamento. Tá? Tenta pensar em outras coisas sem poder falar isso. Por que eu digo isso para os caras? Porque, preço, eu falei na semana passada, né? Preço é a pior coisa que tem para a gente trabalhar. O exemplo da bebida, né? 15 minutos depois, alguém já tinha furado o acordo. Quando funciona, legal. Tá, ok, pode funcionar. Mas eu prefiro trabalhar a cabeça do vendedor, a cabeça das pessoas. Eu prefiro trabalhar sempre mais em diferenciação, em atendimento. No caso de vocês, no caso de distribuidora que entra na casa do cliente, cara, o tipo de treinamento que eu estou dando para o meu entregador, se eu estou entregando na hora que eu prometi ou não, sabe? Se o cara está uniformizado ou não, se o cara toma cuidado ou não. Sabe? Eu tento buscar uma palavrinha que a gente fala muito, que é diferenciação. Eu custo um pouquinho mais caro, mas eu entrego uma coisa um pouco diferente. Eu entrego valor, palavra meio batida, mas eu entrego alguma coisa diferente, tá? Eu acho que eu até cheguei a falar semana passada, por exemplo, teu cliente, se tem um cara vendendo a 120, mas entrega com 1 hora, e outro vendendo a 125 e entrega em 20 minutos, será que ele vai comprar de quem? Se ele está precisando do gás. Ou, se tem alguém que vende por 120 no cartão, e outro que vende em 125, parcelando em 3 vezes no cartão, de quem será que ele vai comprar? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, não é só preço. Boa, tu falou uma coisa certa agora aí, o Paulo. Até que o Marco Antônio, amigo da água, aí falou que limpa a água, dá trabalho, mas a gente faz isso também no botijão. A gente manda, quando vai ter a troca, o cara tem que ter o cuidado de não entrar com o pé sujo, limpar o pé, porque senão o pessoal já ligou para a revenda para reclamar aqui da gente, falando, teu funcionário entrou, sujou minha casa toda, enfim. Ele leva um pano para limpar, é outra coisa, condomínio, né? Tem muito condomínio fechado no Rio de Janeiro, então a questão do crachá de identificação ajuda, porque já tem condomínio no Rio que não deixa o cara entrar de moto de qualquer forma, tem que ter um credenciamento antes. Então, isso a gente trabalha ali com os caras uniformizados até para poder se identificar, e na hora da troca eu acho que é o principal momento ali, tá? Do cara tratar bem o cliente, conseguir trocar, e isso a gente conseguiu aumentar 10, 15 reais o valor da venda, e dentro dos condomínios, então, começou a virar meio que um nome, assim,
pede só da revenda e tal. Então, isso começou a espalhar aqui nesses condomínios, nos bairros, e com isso a gente conseguiu aumentando os preços e não teve reclamação. A gente deu primeira tacada de aumento de R$10, fora de qualquer aumento aí do governo, das companhias, e ninguém reclamou. E a gente deixou quieto e foi levando. Olha só, eu costumo dizer o seguinte, tá? Principalmente para donos de empresa, tá? Ou para quem, como eu trabalho dando consultoria para dono de empresa, ou para gestor, para diretor comercial e tal. Cara, a primeira pessoa que tem que esquecer a palavra preço baixo, é o dono da revenda. É o diretor, é o gerente do vendedor. Porque se tu fraquejar e disser, pô, é mesmo, concorrência, não sei o quê, ferrou. Então, o primeiro cara que tem que garantir o teu discurso, pelo menos, tá, é o dono da revenda. Pô, eu vou buscar formas de me diferenciar para conseguir vender mais caro. Eu vou buscar formas de me diferenciar para conseguir vender ao mesmo preço alto da concorrência. Eu vou tentar fugir ao máximo da guerra de preço. Porque a guerra de preço é quem tem mais, para usar um termo bem popular, tá? Quem tem mais bala na agulha ganha. E quem não tem bala na agulha... Exatamente. Aqui também a gente tenta focar o máximo na qualidade da entrega, né? Ter uma entrega mais rápida para poder ter um preço um pouco maior. Não tanto também, porque senão a gente acaba perdendo muitas vendas, mas a gente foca mais na qualidade da entrega. Essa é a mais importante, perder a venda, tá? Essa é uma só reforça a importância de fazer todas as contas direitinho, tá? Semana passada eu falei nisso também no ponto de equilíbrio, né? Pô, eu vou vender a 125, meu ponto de equilíbrio tá aqui. Se eu vender a 100, meu ponto de equilíbrio sobe. Eu preciso vender mais para compensar essa diferença de dinheiro que vai deixar de entrar no meu negócio. Então eu consigo fazer conta, até para entender isso. Bom, eu vou baixar R$20 no meu preço, mas para isso eu preciso vender mais X. E isso, a minha experiência com vendas, tá? Cara, é muito legal botar o vendedor... Eu já parei de gravar, tá? Então eu posso falar. É muito legal botar o vendedor na parede com esse tipo de conversa, tá? Porque o vendedor chega para mim e diz assim, tem que vender mais barato, porque a concorrência vende mais barato. Aí tu faz a conta, pega lá a calculadora. Não, legal. Quanto é que precisa vender mais barato? 15%. Tá. Vender 15%. Vamos baixar o preço, 15%. Só que precisa aumentar a venda em 30% para poder compensar essa perda de dinheiro e de margem que a gente vai fazer. Não, mas eu não vou conseguir vender 30% a mais. Então por que eu tenho que baixar meu preço? Ô, Paulo, Oi. Quando eu fazia administração, muitos anos atrás, eu tinha um professor, vou colocar a venda igual ele me falou. O cliente é o rei do nosso comércio, né? Mas tem rei que tem que reinar em outro comércio, que no nosso ele atrapalha, né? Ele atrasa. A venda é a mesma coisa. A venda é a rainha do nosso comércio, mas tem hora que é melhor dispensar ela. Exatamente. É verdade? É melhor não fazer uma venda do que fazer uma venda ruim. E por isso, para saber se a venda é boa ou ruim, você conta. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço. Valeu, um grande abraço e nos vemos terça-feira. Até terça. Valeu. Um abração aí. Até terça. Obrigada, Paulo.